eu vou ver o edital Enem sobre gravitação universal. Então, o que tem ali? Mecânica e funcionamento do universo, força-peso, aceleração gravitacional, lei da gravitação universal, leis de Kepler, movimento dos corpos celestes, influência da Terra, marés e variações climáticas, concepções... Opa! Ao vivo, ó, já aconteceu um problema aqui no áudio também. Concepções históricas sobre a origem e a evolução do universo. Vamos embora! Vamos começar com as concepções históricas. Pessoal, bem interessante essa parte aí. E já vou fazer uma questão sobre isso, tá? Basicamente, tu tem que saber, nós temos o modelo geocêntrico, que era o modelo que os antigos, né, os gregos antigos, por exemplo, Aristóteles defendia. Porque o que parece para nós? Parece que quem se movimenta é o Sol e a Lua, e nós estamos parados. Então a Terra, olha lá, ó, geocêntrico. O que significa geo? Terra. Terra no centro. Então, se a Terra é o centro, pessoal, se a Terra é o centro, todos os outros planetas e o Sol giram ao redor. Quem é que defendia esses modelos? O Aristóteles defendia, mas o Aristóteles defendia o modelo geocêntrico, mas o Aristóteles não criou o modelo geocêntrico. Quem criou foi o Ptolomeu. Ele criou aqui, ó, esse desenho, dá uma ideia do modelo geocêntrico de Ptolomeu, ok? Só que aí o que aconteceu? Nicolau Copérnico foi o grande cara, o primeiro grande cara do modelo heliocêntrico. O que é hélio? Hélio é Sol. Então o Sol no centro e o resto dos planetas giram ao redor do Sol. Pessoal, olha só. A geografia usa o modelo heliocêntrico, porque o modelo heliocêntrico é mais simples. Sol no centro e os planetas girando ao redor é mais simples. Tu vai ver, as órbitas são todas órbitas elípticas e algumas, inclusive, órbitas praticamente circulares. E por que não se usa o modelo geocêntrico? O modelo geocêntrico, ele não está errado, hein? Muito importante, ele não está errado. É que ele é mais complicado. Por exemplo, se eu usar o modelo geocêntrico para analisar o movimento de Marte, eu vou ter um movimento louco. O movimento de Marte fica um movimento, se chama um movimento retrógrado de Marte. Essa questão já caiu, inclusive. É uma questão bem complexa, tá? O aluno premium dá uma olhada lá na resolução dessa questão do movimento retrógrado de Marte. Aquele movimento retrógrado só acontece no modelo geocêntrico. Tá errado? Não está errado, mas é um movimento complicado. O movimento do planeta Marte, se eu considerar o Sol no centro, fica extremamente simples. Então é o mais simples, não que esteja errado. Tá? Vamos lembrar que movimento e repouso dependem de referencial. Então, ambos modelos, geocêntrico e heliocêntrico, são corretos, fisicamente corretos. Mais fácil e mais usado, o heliocêntrico. Galileu foi um grande defensor. Depois o Tycho Brahe. O Tycho Brahe, italiano, passou a vida inteira dele observando as estrelas, fazendo anotações. E quem foi pupilo do Tycho Brahe? Johannes Kepler. O Kepler é o cara responsável em pegar os dados do Brahe, Tycho Brahe, e fazer o que com os dados? Pegar os dados e criar leis. Anota aí. Johannes Kepler, as leis são cinemáticas. Como assim cinemáticas? O Kepler não sabia dizer por que era assim, mas ele observava os dados que ele coletou lá do Tycho Brahe e via que era assim que os planetas se comportavam. Desculpa. Agora, teve um cara importantíssimo na gravitação, não só na gravitação, mas na história da física, o Isaac Newton, famoso Isaac Newton. O Isaac Newton foi o cara que, com as leis da gravitação universal, ele explicou a dinâmica, ou seja, as forças que envolviam do porquê que os planetas faziam o que eles vão fazer agora, que nós vamos ver nas leis de Kepler. Então, grava os nomes. Modelos geocêntrico, Aristóteles e o cara chamado Ptolomeu. Agora, heliocêntrico, Copérnico, Galileu, Tycho Brahe, Kepler e Newton. Beleza, pessoal? Segue. Olha a questão do Enem de 2009 agora, que diz assim, questão grande, extensa questão, né? Até saiu meio ruim ali o slide, mas depois vou dar uma corrigida. Na linha da tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo o qual a Terra seria o centro do universo.
sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam ao seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos de sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo o qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo matemático alemão Johannes Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que sua órbita é elíptica. E esse resultado generalizou-se para os demais planetas. Quer aprender sobre a história da gravitação? Lê essa questão. Pronto. Está ali um resuminho da parte histórica. Tá? Fala do heliocentrismo e geocentrismo. Né? Agora, a respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais? Não quer dizer que são mais antigas, são mais valiosas. Não tem nada a ver. Tá? Copérnico desenvolveu uma teoria do heliocentrismo. Tá certo? Inspirado no contexto político do Rei Sol. Nada a ver, que bobagem, né? Nada a ver com o Rei Sol, não tem nada a ver por causa disso. C. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Pessoal, o Copérnico quase foi morto por defender a teoria do heliocentrismo. Imagina, a gente está falando aqui do início, né? Anteriormente se estava na Idade Média. Né, em que o conhecimento era restrito aos mosteiros. Então não é uma época não de livre conhecimento. Aí tem que conhecer um pouco de história. Né? Kepler estudou o planeta Marte para entender a necessidade da expansão econômica e científica da Alemanha. Nada a ver. Eu vou ter que levantar um pouquinho aqui para pegar a alternativa correta. Né? Tá ali, fizemos a edição ao vivo mesmo, não tem problema. Agora vamos lá, então, a última alternativa. Só pode ser a E, né? Só as outras 4 estavam erradas. 3 absurdas ali, né, pessoal? Só a primeira ali, né, a pessoa podia se confundir. E. Kepler apresentou uma teoria científica, que graças aos métodos aplicados pôde ser testada e generalizada. Como é que foi testada? Foi testada porque ele tinha os dados dos planetas. É um teste. Foi testada assim e generalizada para todos os planetas. Tá ali. Claro, o aluno fica meio inseguro aí com essa alternativa E, mas é, no mínimo, a mais correta em relação às outras. Então, E de Equador para a questão do Enem de 2009. Vamos então para as conhecidas leis de Kepler, leis cinemáticas. Ele não sabia por quê. Ele só olhava os dados do Tycho Brahe, como tu viu, mais de 30 anos analisando, né? Naquela questão fala isso, a parte histórica, os planetas e chegou a algumas conclusões. Leis de Kepler. Vamos lá então, leis de Kepler? Primeira lei de Kepler. Lei das órbitas. Como é que são as órbitas dos planetas ao redor do Sol? São circulares? Como Ptolomeu dizia? Como o Aristóteles dizia? As órbitas são órbitas elípticas. Uma elipse. E mais, o Sol não está no centro da elipse. O Sol está, olha lá, ó. Se tu não conhece isso, ó, o Sol está em um dos focos da elipse. Toda elipse, tá, tem dois focos, foco 1 e foco 2. Então, tu vê que a elipse é como se fosse uma circunferência achatada. Eu sei que os matemáticos, se eu falo isso, vão querer me matar. Mas para resumir, tá? Uma circunferência tem um centro e um perímetro. Aí nós temos 2 focos que definem a elipse e o Sol está em um dos focos da elipse. Em vermelhinho está representado um planeta que faz uma órbita, então, elíptica e não circular ao redor do planeta. Por que, Kepler? Não sei. Eu estou vendo os dados e vejo que é assim. Lei cinemática, ele não explica o porquê. Tá bom? Então, segunda lei de Kepler. Professor, mas eu tenho que memorizar? Tem que. As questões, geralmente, elas são bem simples, mas o aluno tem que memorizar o que são as leis de Kepler. O segmento de reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Como é que é isso? Como é que é essa lei chamada lei das áreas? Varre áreas iguais em tempos iguais.
Olha só. Tá vendo o planetinha? Eu tenho duas áreas aqui, ó. Eu tenho duas áreas aqui. Eu tenho... Opa, cadê aqui? Eu tenho... Vou botar minha canetinha aqui. Essa área aqui, ó, de 1 até 2. E eu tenho essa área aqui, ó. Na verdade, essa área correspondida entre onde o planeta se encontrava até um outro lugar, ó. Eu tenho essa região aqui e eu tenho essa região aqui. Como é que o Kepler fez isso? O Kepler pegou os dados, botou num papel e comparou os tamanhos das áreas. Ele deve ter separado em pequenos quadradinhos para verificar que o que ele fazia naquela proporção ali do desenho dele valia para o que estava no céu. Então ele conseguiu verificar que no mesmo intervalo de tempo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Se, digamos, fizesse essa trajetória... Ih, a canetinha vai ficar tudo errado aqui. Essa curva aqui, em 3 meses, e varreu essa área aqui, nos mesmos 3 meses aqui, ó, em outro lugar qualquer, vai varrer áreas iguais em tempos iguais. O que acarreta essa que é a segunda lei de Kepler? Olha só, eu vou voltar um pouquinho aqui. Olha o que acontece com o planeta. Olha ali, olha o planeta. Ele está indo, ele vai ir para próximo do Sol. Olha lá. Acelerou. Acelerou. Acelera, acelera. Freia. 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 Para varrer áreas iguais em tempos iguais, o planeta tem que andar uma distância grande no mesmo tempo que andou uma distância pequena. O que são iguais são as áreas iguais em tempos iguais. Tá lá, ó, a consequência, anota aí, a velocidade de translação do planeta é maior quando o planeta está próximo e menor quando o planeta está afastado. Como é que se chama isso? Quando o planeta está próximo do Sol, periélio. Quando ele está afastado do Sol, afélio, tá? Então, o planeta anda mais rápido, velocidade de translação maior no periélio, próximo do Sol, e quando está afastado, ele anda mais devagar. Por quê? Áreas iguais em tempos iguais. Chamada lei das áreas. Próxima lei. Essa lei é um pouquinho mais chata. Chamada lei dos períodos. Tá? A lei dos períodos, pessoal, olha só. O quadrado dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Então, olha lá. Se eu comparar 2 planetas, por exemplo, o planeta A e o planeta B, por exemplo, planetas mais próximos do Sol, por exemplo, Terra. A Terra é o planeta A. Vamos pegar um planeta mais afastado, por exemplo, Júpiter. Eu quero comparar o período. Tu sabe o que é período? Nós já vimos. Período é o tempo para dar uma volta completa, não é isso? Quanto é que é o período da Terra mesmo? Período da Terra. O tempo que a Terra demora para dar uma volta completa? 1 ano. 1 ano. Tá? Até se nós quisermos anotar aqui, ó, vamos botar ali, ó. Então, o período terrestre da Terra, quanto é que é? 1 ano. Eu não sei se vocês sabem, mas quando os caras não conheciam o raio médio, ou seja, a distância média, deixa eu ver se eu botei aqui. Cadê? O raio médio. Opa, vamos botar lá. Ó, o raio médio, olha lá, ó. O raio médio é uma média aritmética entre a distância do periélio, raio do periélio, e o raio do afélio. O que é o raio do periélio? É esse aqui, ó. A distância entre o Sol e a menor distância. E o raio do afélio é essa maior distância. Então eu faço uma média e tenho o raio médio. Ok? Voltando aqui. Então o período da Terra em 1 ano. E o raio médio da Terra, o R médio da Terra, é chamado uma UA. Uma distância média entre a Terra e o Sol é chamado UA. O que é UA? Unidade astronômica. Então, 1 e 1. 1 ano para o período da Terra e uma unidade astronômica para a distância que a Terra está do Sol. Vamos voltar aqui. É viável pensar que, como esse cara, olha aqui, ó, anda uma distância, e esse aqui, o B, anda muito mais distância, que o B vai demorar mais tempo. Então, tá ali, período de A maior que o período de B. Agora, não é uma proporção direta. Isso aqui é bem importante tu ter consciência. Não é uma proporção direta. Olha aqui, eu tenho um quadrado aqui e um cubo aqui. Se eu não tivesse nada aqui e nada aqui, a proporção ia ser direta. Como assim proporção direta? Se fosse o dobro de distância, que a Terra está do Sol, dobro
De período, 2 anos, mas não é. Como é que na hora da prova tu vai achar a resposta? Porque ele pode dizer assim, temos um planeta que está, 5 vezes mais distante que a Terra está do Sol. 5 Rzinho. Quanto é o período? Será que é 5 vezes? Não, não vai ser. Então, para achar o valor correto, para dar uma constante, isso aqui, ó, que período ao quadrado ser uma constante ao cubo, eu tenho que pegar o período de um planeta e botar ao quadrado e dividir pela distância média ao cubo. Olha que chato lembrar isso aí no dia da prova. E pegar o período do outro cara, botar ao quadrado e dividir pelo raio médio ao cubo. Eu tenho uma dica. Que é um macete para vocês. Olha só a grande dica que eu vou dar. Se eu pegar o período ao quadrado, período ao quadrado, proporcional a rzinho ao cubo, vamos fazer o seguinte, vamos botar a raiz quadrada dos dois lados. Aqui assim é a raiz quadrada, né? Um doisinho aqui, né? Tu sabe disso. Aí, eu vou ter, disso aqui, olha o que eu vou ter. Eu vou ter que o período, porque raiz quadrada de período ao quadrado é período, proporcional a r na 3 meios. Né? Quem entende de matemática sabe que esse 3 daqui divide por esse 2 da raiz, 3 na 3 meio. R na 3 meios é o quê? É r na 1,5. 3 dividido por 2 é 1,5. Olha o macete. 1,5 está entre duas potências. Está entre, olha só, entre R na 1, que é uma proporção direta, e está entre R na 2. Tá? Então, naquele exemplo que eu te falei, R na 2, tá ali, você da frente. R na 2. Então, naquele exemplo que eu te dei, eu te disse assim, ó, vamos supor que tem um planeta X. Vou pegar outra página aqui. Então o que eu te falei? Eu te falei que o período é proporcional a R na 1,5. E 1,5 está entre 1 e 2. Então, se tem um planeta X, estou inventando, que está 5 vezes mais distância que a Terra, digamos. Eu sei que a Terra demora 1 ano para dar uma volta completa, não é isso? Bom, se fosse direta, como é que ia ficar? O período de X ia ser 5 anos, 5 vezes mais. Se fosse direta quadrática, 5 ao quadrado é quanto? 5 ao quadrado é quanto, né? 25? 25. Bom, mas aqui, pessoal, é se fosse R na 1. E aqui se fosse R ao quadrado. Então, não é R na 1 nem R ao quadrado, é R na 1,5. Portanto, a tua resposta estará entre essas duas. Na verdade, se tu for fazer aquela conta exata aqui, ó, essa daqui, tu vai encontrar aproximadamente, sabe quanto? 11 anos. Ah, professor, mas daí eu vou estar meio que chutando. Mas não vai ter muitas. Acho que só vai ter uma alternativa entre 5 e 25 anos. Então não é direta quadrática, é um meio termo entre essas duas proporções. Olha a dica, para não ter que ficar memorizando essa história de período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Tá aí, essa é a lei mais difícil das 3. Bora, pessoal? Bora lá que tem muita coisa. Lei da gravitação universal, pessoal. Agora a gente começa a falar de quem? Do Isaac Newton. O Isaac Newton foi o cara que, sabe essas 3 leis que nós acabamos de ver cinemáticas? O Kepler não sabia explicar porque período ao quadrado era proporcional ao cubo. Não sabia. Mas ele sabia que era assim que se comportavam os planetas. Tá? O Isaac Newton provou teoricamente, ou seja, com as forças, ele provou a dinâmica, então, a partir, né, da chamada lei da gravitação universal. Essa lei diz mais ou menos assim: qualquer massa atrai massa. Massa atrai massa. Nunca repele? Nunca repele. Escreve aí nas tuas anotações. Nunca repele. Massa sempre atrai massa. Tá? Agora, absolutamente. Então, se eu passo próximo de uma pessoa, ela me atrai gravitacionalmente?
Sim, mas é que é tão fraca essa força entre duas pessoas que é insignificante essa força de atração gravitacional. Agora, entre duas, uma massa muito grande, por exemplo, a massa do planeta Terra e esse objeto aqui, ó, esse objeto aqui, esse objeto aqui, o que acontece? Emissão, massa do planeta, emisinho, a massa desse objeto. Quando eu largo, o planeta Terra puxa e esse objeto a gente enxerga indo em direção à Terra. Então, para a força gravitacional tem que ser grande, pelo menos uma das massas tem que ser muito grande. Massas pequenas para a gravitação, o que são massas pequenas? Sei lá, nós, um carro, são todas massas pequenas, a força é insignificante. Agora, eu pego uma massa de um planeta, massa da Lua, tá? Aí já começa a ser considerável essa força gravitacional. Lembra aí, ó, tem que saber como se calcula a força gravitacional. Gzão, emissão, emisinho sobre a distância ao quadrado. Gzão é a constante da gravitação universal, que vale 6,67 vezes 10 na menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Emissão é a massa de um dos corpos, emisinho a massa do outro corpo e D a distância entre os centros de massas desses corpos, tá? A partir dessa lei da gravitação universal que o Isaac Newton explicou as leis de Kepler, tá? Então aí está a dinâmica, porque dinâmica é o estudo das forças. Tá beleza, pessoal? Segue. Campo gravitacional. Isso aqui é bem importante, pessoal, bem importante. Olha só. Nós temos um planeta qualquer de massa emissão. Ao redor desse planeta de massa emissão e raio R, há ao redor um campo gravitacional. O que é um campo gravitacional? É uma região de ação de forças gravitacionais. Como assim? Tu viu que quando eu soltei essa caneta aqui, o que aconteceu com essa caneta quando eu soltei? Ela caiu. Porque ela estava no campo gravitacional e sofreu força gravitacional que puxou ela para baixo. Se eu levasse essa caneta uma distância muito longe, o que aconteceria? Pessoal, mas fora do campo gravitacional, uma distância, para você ter ideia, a Lua está dentro do campo gravitacional da Terra. Tá? Eu teria que levar uma distância muito grande, né, para que os efeitos gravitacionais do planeta Terra fossem desprezíveis. Por exemplo, o Sol tem uma massa tão grande que todos os planetas do sistema solar estão sob a ação do campo gravitacional do Sol e por isso que estão girando ao redor do Sol. Todo planeta ou massa ou estrela cria um campo gravitacional dado, olha só como é que se deduz isso. A força gravitacional também é chamada de força-peso. Por isso a relação aqui, ele fala de peso lá na dinâmica, mas fala de peso aqui também. Peso é a força que o gravitacional, ou seja, por causa das massas que os planetas exercem sobre os corpos. Lembram que peso é massa vezes a gravidade? Lembram disso? Peso é massa vezes gravidade? Então o que vai acontecer aqui? Ó, e força gravitacional é Gzão, emisinho sobre a distância ao quadrado. Então eu corto os emisinhos e olha lá como é que eu tenho a gravidade na parte externa do planeta. Gzão, constante da gravitação, uma constante universal, vale para qualquer lugar do universo. Massa do planeta sobre a distância ao quadrado. Essa distância, presta bem atenção, essa distância é do centro do planeta ou da estrela até um ponto que eu quero considerar. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, presta atenção. Se eu tiver o planeta Terra, tá? Vou desenhar aqui o planeta Terra. Raio R. Quem está na superfície do planeta Terra, a que distância ele já está do centro? Quem está na superfície, ou seja, quem não subiu a altura nenhuma, já está submetido a uma gravidade G. E a gravidade da superfície nós já falamos. É aquele valor que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente arredonda mais ainda para 10 metros por segundo ao quadrado. O que aconteceria se eu pegasse, né, e começasse a subir, presta atenção agora, e eu subisse a uma altura, e essa altura
que eu subi... Opa, ficou feio isso aqui. Eu subisse a uma altura igual ao raio terrestre. Então, a altura que eu subi... Isso aqui é a altura que eu subi, ó. H é igual ao raio. A que distância eu fiquei do centro? Nota, eu subi R, mas eu fiquei a 2 R's. Quem ficar a uma distância Rzinho igual a 2 R's, olha lá, olha lá. Olha a proporção que existe entre gravidade e a distância. É inversa e quadrática. Se é inversa e quadrática, o que vai acontecer? Se a distância multiplicou por 2, aqui a gravidade será G sobre 4. Porque inversa, se aumentou a distância, divide a gravidade e divide por 2 ao quadrado, que é 4. Então, a gravidade, se eu subir um raio terrestre da superfície, será 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade vai diminuindo. Mais uma, se eu subir mais R, pessoal. Ou seja, eu estou a 2 R's da superfície. A que distância eu fiquei do centro? Rzinho? 3 raios terrestres. Conclusão aqui, ó, a 3 R's do centro eu ficarei G sobre quanto? 9. Porque é 3 ao quadrado dá 9. Proporção inversa e quadrática, como está nos mostrando aqui a expressão do campo gravitacional. Então, fique esperto aí na como é que a gravidade se comporta. Ela vai diminuindo com o inverso ao quadrático. Quer ver uma pergunta difícil se aparecesse? É difícil de aparecer também. A gravidade no interior da Terra não é inverso quadrático. A gravidade no interior ela tem uma proporção direta. Não vou demonstrar isso na aula lá no curso do YouTube, eu demonstro isso. Então, olha aqui, ó, ela cresce linearmente a 0 de distância do centro. Ó, põe 0 aqui. Ela é 0. Bem no interior da Terra, no miolo da Terra, lá no ponto central da Terra. Vamos considerar para efeitos aqui, facilitar nossa vida, que a Terra é esférica. Não é, eu sei que não é, claro. Né? Mas olha aqui, no centro da Terra a gravidade é 0 e ela vai crescendo linearmente até chegar a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí então, se eu fizer um buraco igual a metade do raio terrestre, a gravidade vai ser 5? Sim. Divide por 2. Tá? É linear dentro da Terra. E fora da Terra está lá, ó, inversa e quadrática com a distância, como nós acabamos de ver. Satélites em órbita. Eu considero esse assunto um dos mais importantes. Todo satélite em órbita, presta atenção, órbita, sofre força resultante centrípeta, por isso que ele fica em MCU, sofre força centrípeta que é igual à força gravitacional. Pessoal, imagina uma pedra amarrada num barbante. Quando eu giro a pedra no barbante, a pedra só gira porque o barbante, a tensão da corda, mantém o movimento circular. Solta a corda para tu ver. Termina com a tensão. Se tu acabar com a tensão, acaba o movimento circular. A mesma coisa aqui. Enquanto que existir movimento circular e uniforme, enquanto que eu tenho um corpo em órbita, a força gravitacional é a força centrípeta. Se a força gravitacional é a força centrípeta, olha só, a aceleração centrípeta. Lembra a aceleração centrípeta? Sempre que tiver curva eu tenho centrípeta. A aceleração centrípeta é a gravidade. É 10 metros por segundo ao quadrado? Não! É a gravidade lá naquele local. Acabamos de ver que a gravidade só é 10 na superfície da Terra. A grandes altitudes a gravidade vai diminuindo, certo? Então a aceleração centrípeta do satélite é igual à gravidade naquele local. Existe gravidade naquele local. Muita gente acha que porque as pessoas estão flutuando dentro de uma estação espacial que não há gravidade. Errado. Há gravidade. Se não houvesse gravidade, não haveria órbita, porque daí não haveria centrípeta. Para ter centrípeta tem que ter gravidade no local, tem que estar o planeta Terra puxando a estação espacial. Professor, então por que as pessoas flutuam lá? Eu já vi em filmes. Princípio da imponderabilidade. Por que é imponderabilidade? A aceleração da nave, olha aqui, ó, vamos voltar. Olha aqui. A gravidade num local não depende da massa do corpo.
Só depende da massa do planeta. A emissão é a massa do planeta. Tá lá, ó, a emissão é a massa do planeta. Tá aqui, ó, não depende de emisinho, eu cortei os emisinhos. Então, a gravidade, tanto na nave ou estação espacial, quanto na pessoa é a mesma. Se a gravidade é a mesma, a aceleração relativa é zero, e por isso que a pessoa está flutuando. Não é que não há gravidade. Há gravidade, mas por que então que a pessoa flutua? Anota aí. Porque a gravidade na pessoa é a mesma gravidade na nave. A aceleração relativa entre pessoa e nave é zero. Não é que não haja gravidade. Há gravidade. Anota aí, essa é uma pergunta importante. Agora, olha o que eu fiz. Eu igualo força gravitacional, Gzão, Mzão, Mzinhos por R ao quadrado, com força centrípeta. E encontro o que a gente chama de velocidade de órbita, pessoal. Cada corpo, para ficar em órbita, ele não pode ter muita velocidade, senão ele escapa. E ele não pode ter pouca velocidade, senão ele cai. Então, um corpo em órbita obrigatoriamente está em movimento. Tem que estar em movimento. Eu tenho que dar um movimento, eu tenho que dar um movimento ainda perpendicular à direção da força gravitacional. Que daí é como se fosse assim, o cara está sempre querendo escapar. Só que por que ele não escapa? Porque sempre tem força gravitacional atraindo e puxando o objeto na direção do centro, tá? Então, o que está dito aqui? Que a velocidade de órbita não depende da massa do corpo. Eu cortei as massas, ó. Cortei esse quadrado aqui, sobrou essa expressão. Quanto mais longe eu quero um corpo que ele faça a órbita, menor é essa velocidade de órbita. Lógico, né? Porque quanto mais longe, menor a força gravitacional. Se eu botasse muita velocidade, ele escaparia. Tá? Agora, pessoal, anota aí nessa parte satélite. Se falarem numa prova de Enem, tá? De satélite geoestacionário. O que é um satélite geoestacionário? É um satélite que tem uma velocidade tal que ele demora para dar uma volta ao redor da Terra 24 horas. Eu, que estou na superfície da Terra, demoro 24 horas. Se em cima da minha cabeça tem um satélite que também demora 24 horas, vamos dar uma olhada aqui no satélite geoestacionário, tá? Olha o que vai acontecer com o satélite geoestacionário. Eu estou aqui na superfície da Terra, eu sou o ponto A, tá? O satélite está lá em cima da minha cabeça, é o ponto B. O que vai acontecer? Quando o satélite estiver aqui, eu estarei aqui. Ele sempre vai estar estacionário em cima da minha cabeça. Como eu demoro 24 horas para dar uma volta, o geoestacionário, anota aí, vai demorar também 24 horas para dar uma volta. Ok? Geoestacionário é um satélite que está sempre parado, geoestacionário, estacionário em relação à Terra. Beleza, pessoal? Segue! Vamos ver então agora a questão que caiu sobre essa parte aí de forças. Um ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Jura que um astronauta que entende muito de física ia falar uma bobagem dessa?" Mas tudo bem, ficção, né? Esse telescópio tem massa grande, mas o peso é pequeno. Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta... Pessoal, o telescópio tem grande massa, mas o peso é pequeno. Como é que se calcula peso, pessoal? Peso não é a massa vezes a gravidade. Naquele local que o Hubble está em órbita, não há gravidade ou há? Há gravidade. Mesmo que seja pequena, ó, há gravidade. Há gravidade. Se a massa é grande, o peso também será grande. Tá? Claro que o peso, como a gravidade lá, gravidade em órbita, é menor que a gravidade na superfície, o peso lá do satélite é menor que o peso aqui, apesar da massa ser a mesma. Tá? Mas não significa que seja menor o peso.
É que as pessoas se confundem porque acham, tá flutuando, né? Vamos olhar as alternativas. Ao abrir a porta de acesso, um deles clamou, a massa é grande, mas o peso é pequeno. Considerando, se justifica porque o tamanho do telescópio determina sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de aceleração da gravidade lá. Não, se não tivesse gravidade, não ficaria em órbita. Te liga nisso aí. B. Se justifica ao verificar que a inércia... Então, não é, né? Não tem gravidade no lugar. B. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande. Inércia grande tá certo. Massa grande. Comparada a dele próprio. E o peso do telescópio é pequeno, porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Não, pessoal, o peso não é pequeno, o peso é grande. Vamos lá, C. Não se justifica. Porque a avaliação da massa e do peso dos objetos em órbita tem por base que não se aplicam a satélite. Não, se aplica a satélite. C está errada. D. Não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso sobre o telescópio, e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Certo? Pô, se o peso fosse muito pequeno, como é que o próprio telescópio ia ficar em órbita? Certíssima a alternativa, a alternativa D de Dinamarca. Tá? Então, se tu não tivesse uma força-peso considerável, fosse muito pequena, só a massa fosse grande, ele não ia ficar em órbita. Tem que ter força gravitacional suficientemente grande para manter em órbita o satélite ali. E não se justifica, pois a ação da força-peso implica na ação de uma força de reação contrária que não existe naquele ambiente. Bobagem, tá? Então tá aí.